Todos riram quando Mateu decidiu apostar suas últimas economias em um cavalo fraco, que mal conseguia ficar de pé. Mas ele não via fraqueza, via uma chance. O que ninguém imaginava era que, meses depois, aquele homem silencioso e aquele animal desacreditado se tornariam o exemplo mais inesperado de superação que aquela vila já tinha presenciado. O céu da manhã estava coberto por uma névoa densa, envolvendo os campos ondulados de uma pequena vila nos arredores de Valdorria, uma região esquecida no interior da Península Ibérica. Era o dia mais aguardado do ano, a Feira de Animais de São Pedro, onde criadores, fazendeiros e mercadores de lugares distantes vinham negociar os melhores exemplares de gado e cavalos. No meio da praça de terra batida, cercada por barracas coloridas e o som estridente das ofertas, os olhos de todos buscavam força, beleza e resistência. Mais preso a uma cerca no canto mais sombrio do curral, havia um cavalo magro, de pelagem rala e opaca, que mal conseguia manter a cabeça erguida. Seus flancos afundados denunciavam a fraqueza extrema. E os olhos, dois poços opacos e tristes, não atraíam olhares de compaixão, apenas de desprezo ou indiferença. Esse aí devia ir direto pro abate, comentou um homem corpulento, cuspindo no chão antes de seguir adiante. Ninguém se importava. Ninguém, exceto Mateu, um homem de mãos calejadas, chapéu surrado e barba por fazer, que observava a cena encostado numa estaca. Silencioso. Mateu não era conhecido por impulsos. Aos 42 anos, aprendera que, na vida, cada decisão errada custa mais do que dinheiro. Mas havia algo naquele cavalo. Algo que ele não sabia explicar. Talvez fosse a forma como, mesmo exausto, o animal ainda tentava permanecer de pé, mesmo que o corpo o traísse. Ou o olhar, tão opaco e ao mesmo tempo tão obstinado. Aproximou-se passando por entre os outros compradores que zombavam do pobre animal. Esse aí não vale nem o couro, ironizou um deles, arrancando risadas. Mateu o ignorou, parou ao lado do cercado e ficou apenas olhando. O cavalo moveu uma das orelhas, vagarosamente, como se tivesse percebido algo diferente naquela presença. Está interessado? Perguntou o leiloeiro, arqueando uma sobrancelha, mais por troça do que por expectativa. Mateu inclinou levemente a cabeça. Quanto querem por ele? O leiloeiro riu. Esse? Dou quase de graça. Não vai conseguir nada dele, homem. Mateu não respondeu. Abriu a carteira de couro envelhecido, contou as poucas notas que restavam e as estendeu. É o suficiente? O leiloeiro encolheu os ombros, pegou o dinheiro e soltou a corda sem cerimônia. Boa sorte. Vai precisar. Enquanto Mateu conduzia o cavalo, ou melhor, deixava-se arrastar lentamente ao lado dele, pois o animal mal conseguia caminhar, a feira às suas costas explodia em gargalhadas. Mas Mateu seguia em frente, o olhar fixo no caminho de terra, com um pensamento martelando em silêncio. Este cavalo merece uma chance, e eu também. O caminho de volta para casa foi silencioso e lento. Mateu precisou parar diversas vezes para que o cavalo, exausto e trêmulo, pudesse recuperar o fôlego. A fazenda ficava a pouco mais de 3 quilômetros dali, no sopé de uma colina pedregosa, cercada de oliveiras antigas e muros de pedra que resistiam ao tempo, tal como ele próprio. Quando finalmente cruzou o portão de madeira, Clara, sua esposa, surgiu à porta da casa de tijolos cruz, secando as mãos no avental. Franziu o senho ao ver a figura magra e vacilante do animal ao lado do marido. Mateu, o que é isso? Perguntou incrédula. Ele soltou um suspiro longo, segurando a corda frouxa. É um cavalo. Eu posso ver que é um cavalo, respondeu ela, já com a voz alterada. Mas por quê? Por que gastar o pouco que temos nisso? Mateu fez um carinho leve no pescoço do animal, sentindo os ossos sob a pele áspera. Porque ninguém mais quis... Clara cruzou os braços, tentando conter a frustração. E nós? Quem vai querer cuidar da gente se as coisas apertarem? O celeiro está caindo aos pedaços, o trator vive quebrando... Mateu, nós não temos esse luxo. Ele não respondeu de imediato. Olhou para o horizonte, onde o céu começava a tingir-se com os tons quentes do fim da tarde. Então, virando-se para ela, falou com a mesma serenidade de quem planta uma oliveira, sabendo que talvez nunca colha seus frutos. Ele precisa de uma chance. Clara balançou a cabeça descrente e voltou para dentro, batendo a porta suavemente atrás de si. Mateu levou o cavalo até o estábulo desativado, improvisando uma cama de palha seca.
O animal deitou-se com dificuldade, soltando um suspiro rouco que pareceu ao mesmo tempo um alívio e uma despedida. Mais tarde, sentado no degrau da entrada, com o velho cão da família enroscado aos pés, Mateo permaneceu em silêncio, encarando a noite que avançava sobre os campos. Não podia deixar de se perguntar: será que fiz a coisa certa? Será que ele vai sobreviver? Os dias seguintes provaram que a escolha seria mais difícil do que imaginava. O cavalo, que passou a chamar de Luz, recusava comida muitas vezes, e mesmo a água parecia pesada demais para o corpo debilitado. Mateo passava horas ao seu lado, falando em voz baixa, encorajando-o como quem tenta acender uma brasa teimosa, que insiste em apagar. Os vizinhos, ao saberem da compra, não demoraram a comentar. Mateo perdeu o juízo. Vejam só, comprou um cavalo que nem se aguenta em pé. Até Clara, mesmo evitando tocar no assunto, lançava olhares duros e inquietos sempre que o via voltar do estábulo, coberto de feno e cansaço. Mas Mateo seguia, todos os dias, sem falhar, como quem cumpre uma promessa silenciosa que nem ele mesmo ousava quebrar. Ainda que o frio cortasse como lâmina pelas frestas da casa, ainda que os vizinhos continuassem a zombar, ainda que Clara, sua esposa, passasse os dias com um olhar cada vez mais cansado, ele seguia. E então, numa manhã em que a névoa parecia mais espessa e o gelo mais traiçoeiro que nunca, ao abrir a porta do estábulo, Mateo parou, incrédulo. Luz estava em pé. Frágil, sim, trêmulo, claro. Mas estava ali, sustentando o próprio peso como se, de alguma forma, tivesse encontrado uma força adormecida sob os ossos salientes. Mateo se aproximou lentamente, segurando o balde de água que, até dias atrás, Luz mal conseguia alcançar com o focinho. "Bom dia, amigo", murmurou com a voz embargada, mais para ele mesmo do que para o cavalo. Luz ergueu levemente a cabeça, e pela primeira vez, aqueles olhos que só refletiam cansaço e derrota agora mostravam algo diferente. Uma centelha fraca, quase imperceptível, mas inegável, curiosidade. Mateo soltou um riso abafado e fechou os olhos, como quem agradece sem precisar de palavras, deixando que o vapor morno de sua respiração se misturasse ao ar gelado do estábulo. Ainda era pouco, mas era o começo. O inverno, no entanto, não dava trégua. Avançava silencioso sobre Valdorria, impondo manhãs de geada tão espessa que, ao amanhecer, até as pedras das velhas cercas de pedra pareciam rangir sob o peso do frio. Mesmo assim, Mateo seguia sua rotina como um ritual sagrado. Antes que o primeiro raio de sol riscasse o céu, já atravessava o quintal endurecido pela geada, com os passos firmes e o olhar determinado. No estábulo improvisado, Luz o esperava, deitado em alguns dias, em pé em outros, mas sempre ali, respirando, lutando. E a cada manhã, Mateo notava as pequenas vitórias que talvez passassem despercebidas a qualquer outro. Uma mordida a mais no feno, um gole de água sem tanta relutância, um passo menos vacilante, ou um relincho fraco, mas suficiente. Sempre que reconhecia a aproximação daquele homem, eram gestos mínimos, quase invisíveis para quem esperava transformações rápidas, mas, para Mateo, eram como marcos silenciosos de uma jornada que, ele sabia, ainda seria longa, mas também havia retrocessos. Dias em que recusava comida, em que as pernas voltavam a falhar, em que a respiração tornava-se curta e preocupante. Mateo ocultava sua angústia, mas Clara percebia nos silêncios e no jeito mais demorado com que ele voltava das tarefas. "Até quando você vai insistir nisso, Mateo?", perguntou ela uma noite enquanto ele esfregava as mãos calejadas junto ao fogo. "Você sabe que ele não vai durar." Ele permaneceu olhando para as chamas, sem responder. "Não podemos cuidar de um animal que só nos dá trabalho", continuou Clara, a voz menos dura, mais triste. "Temos Pedro, temos contas, temos nós." Mateo fechou os olhos, apertando os dedos até que as juntas clareassem. "Não posso abandoná-lo agora." Ela suspirou, levantando-se e indo recolher as roupas secas, deixando-o sozinho com seus pensamentos. Naquela noite, Mateo ficou mais tempo que o habitual no estábulo. Sentou-se na palha, ao lado de Luz, passando a mão devagar sobre o pescoço ossudo. "Não sei se aguentamos mais um inverno, amigo", murmurou com a voz rouca.
O cavalo respirou profundamente, mas não respondeu com nenhum movimento. E se ele não resistisse? E se todo esse esforço fosse apenas um erro teimoso? As perguntas ficaram martelando na mente de Mateo, enquanto do lado de fora a neve começava a cair, silenciosa e inevitável. Dias depois, ao levar Luz para dar alguns passos no pátio, um grupo de vizinhos que passava pela estrada de terra parou e observou, sem cerimônia. "Ainda está nisso, Mateo?", disse um deles, sorrindo de canto. "Já não basta passar vergonha?", outro completou, rindo. "Deixe esse bicho morrer em paz, homem." Mateo ignorou, focando apenas nos cascos de Luz que marcavam o solo com dificuldade. Mas ele sentiu o golpe. Naquele dia, de volta ao estábulo, ficou parado, olhando para o cavalo deitado, os olhos fechados, o peito arfando com esforço. E se Clara e os outros estivessem certos? E se Luz nunca se recuperasse? Deveria libertá-lo daquela dor? Ou seguir lutando, mesmo sem garantias? O dilema se instalou como um peso sufocante. Na manhã seguinte, Mateo acordou mais cedo que o habitual com um pensamento recorrente. Talvez hoje seja o dia de desistir. Vestiu o casaco, amarrou as botas e caminhou lentamente até o estábulo, onde a porta rangeu ao ser aberta. Mas ao empurrá-la, ficou paralisado. Luz não estava deitado. O cavalo estava de pé, no centro do pequeno curral, com as orelhas erguidas e o olhar fixo nele, como se o estivesse esperando. Mateo prendeu a respiração. A pergunta que o assombrava há semanas emergiu com força. Será que ainda há tempo? E mais difícil ainda, será que eu consigo continuar? O inverno, enfim, deu uma trégua. O gelo cedeu lugar ao barro e, pouco a pouco, as amendoeiras começaram a florir nas bordas da estrada de pedra que levava até a fazenda de Mateo. Luz, o cavalo que meses antes mal conseguia manter-se de pé, agora caminhava com firmeza pelo pequeno curral, erguendo as patas com mais segurança a cada dia. Pedro, o filho de 8 anos, corria ao redor vibrando. "Papai! Olha só, ele está trotando." Mateo sorriu, mas não respondeu de imediato. Apenas encostou-se na cerca de madeira, cruzando os braços, os olhos seguindo atentos cada movimento do animal. Trotar, algo tão simples para qualquer outro cavalo, mas que, para Luz, representava uma vitória contra tudo e todos. Naquela tarde, enquanto o sol dourava os campos recém-despertos da dormência do frio, Mateo tomou uma decisão silenciosa. No dia seguinte, anunciou à família: "Quero levar Luz à feira de primavera, em Monte Claro." Clara ergueu as sobrancelhas surpresa. "Tem certeza? Não vai ser humilhante?" Ele soltou um meio sorriso, o primeiro em muito tempo. "Não faço isso pelos outros, faço por ele e por nós." Pedro, animado, correu até o pai. "Eu posso ir?" "Claro que sim, filho", respondeu Mateo, bagunçando os cabelos do garoto. No domingo, acordaram antes do amanhecer. Luz foi cuidadosamente preparado. Mateo escovou a pelagem, ajustou as ferraduras que um amigo ferreiro havia doado meses antes e, com Pedro ao lado, puxou a rédea devagar, enquanto atravessavam a vila rumo a Monte Claro. Quando chegaram à praça da feira, o movimento já era intenso. Cavalos robustos, garbosos, puxando carroças ou sendo exibidos com orgulho. Mateo, como sempre, ficou em silêncio. Alguns olhares se voltaram para a Luz, ainda magro comparado aos outros, mas com uma postura agora erguida, altiva, como se soubesse que estava ali por mérito. O locutor chamou os participantes da categoria Mostra de Superação. Mateo hesitou por um segundo. Depois respirou fundo e puxou a rédea. "Vamos, amigo, é a nossa vez." Cruzaram a arena lentamente, enquanto o público observava com curiosidade aquela dupla improvável. Um homem simples, de roupas gastas, e um cavalo que parecia ter ressurgido das cinzas. Mateo fez Luz contornar os obstáculos mais simples, depois os mais difíceis, guiando-o com voz baixa e gestos contidos, como sempre fazia na fazenda. Ao final, Luz atravessou o trecho de cascalho sem tropeçar, algo que, meses atrás, parecia impensável. O silêncio se manteve por um instante, até que um grupo começou a bater palmas. Aos poucos, outros seguiram. Mateo parou no centro da arena, acariciou o pescoço de Luz e sussurrou: "Conseguimos, amigo!" Pedro correu até eles, abraçando as pernas do pai. "Papai!" Ele conseguiu. Mateo apertou o filho contra o peito, a garganta apertada demais para falar. Enquanto recolhiam os pertences, prontos para voltar à fazenda, o locutor anunciou: "Antes de encerrarmos, o prêmio de superação e espírito deste ano vai para Luz e seu dono, Mateo Salazar." Por um segundo, Mateo não acreditou que ouvira corretamente. Olhou em volta, até Pedro puxar sua camisa.
Papai, é vocês! Mateu caminhou até o palanque sob aplausos, recebeu a pequena placa de madeira talhada à mão e, sem dizer nada, ergueu-a discretamente acima da cabeça. Enquanto fazia isso, olhou para a luz ao seu lado, agora com o olhar brilhante e a respiração firme. Não era só uma vitória para o cavalo, era uma vitória para ele também. Para cada dia em que duvidou, para cada vez que pensou em desistir, ali estava a resposta. Naquela noite, ao retornarem à fazenda, a lua cheia derramava sua luz prateada sobre os campos silenciosos de Valdorria. Mateu caminhou ao lado de Luz até o estábulo, soltando lentamente a rédea. O cavalo entrou sozinho, com passos calmos, parando junto ao montículo de palha onde meses antes mal conseguia deitar-se sem gemer de dor. Mateu ficou um instante parado à porta, observando-o acomodar-se e suspirar, relaxado. Clara apareceu ao seu lado, segurando uma caneca de chá. Não disse nada na feira, começou ela com a voz baixa. Mas você estava certo. Mateu sorriu de canto, aceitando a caneca sem olhar diretamente para ela. Eu só acreditei que ele merecia uma chance, como todos nós. Ela se encostou à porta, cruzando os braços e fitando Luz com um olhar que, enfim, não era de preocupação, mas de respeito. Pedro surgiu correndo do quintal, a medalha de superação e espírito pendurada no pescoço como se fosse um troféu olímpico. Papai, mamãe, olha só, Luz está comendo como um cavalo de verdade, gritou, arrancando uma risada discreta dos pais. Mateu se abaixou, abraçou o filho e sussurrou. Ele sempre foi um cavalo de verdade. Só precisava que alguém acreditasse. Clara se aproximou, passando o braço pelos ombros de Mateu. Ficaram os três ali, em silêncio, ouvindo apenas o som rítmico de Luz mastigando o feno, enquanto a noite se adensava ao redor, tranquila. Antes de se afastar, Mateu acariciou mais uma vez o pescoço do cavalo e murmurou. Isso é só o começo, amigo. Só o começo. E naquela fazenda esquecida entre colinas, onde muitos só viam fracasso e limitação, uma certeza silenciosa se instalou. Nem sempre a vitória é visível, mas é sentida. E às vezes basta apenas um passo, ou um trote incerto, para mudar tudo. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine uma mulher entrando sozinha num abrigo vazio, carregando no peito uma vida silenciosa e quebrada. Entre corredores frios, ela cruza o olhar com um cão tão perdido quanto ela. Mas o que acontece quando duas solidões se encontram? Pode um simples encontro mudar destinos marcados pela dor? Você não vai querer perder essa história intensa e emocionante. Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!